Bom, boa noite a todos presentes. Gostaria de agradecer aí ao Alexandre do IBD, ao Alexandre da Decoy, a Bianca, pela presença, né? Obrigado por disponibilizar aí o horário para a gente ter essa conversa. É, bom, eu acho que o Alexandre vai nos apresentar sobre a metodologia de certificação que eles têm usado, né, que para vários dos nossos clientes hoje tem passado inclusive pelo IBD, vários clientes já são clientes do IBD, mas vários clientes que estão procurando por uma produção mais sustentável, por uma produção mais acertada, né, mais ecologicamente correta, né? Então, indo para esse lado e obrigado pela presença aqui para instruir esses nossos clientes e nós mesmos sobre esse processo. Com a palavra agora o Alexandre. Boa noite, pessoal. Pessoal da Decoy, o Alexandre e o Lucas. Eu gostaria de apresentar também a Bianca, colega do IBD. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre certificação orgânica, certificação em geral, falar um pouco também sobre insumos. E, e aí, no final da pequena apresentação que a gente montou para vocês, a gente poder bater um papo aí sobre quem tiver algumas dúvidas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa ir direto para a apresentação, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. 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 Ok, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui se eu minimizo isso aqui. Vamos lá. Então, é importante a gente entender que o IBD trabalha com certificação desde o início dos anos 90 e que em 95 já alcançou o primeiro credenciamento internacional com a IOS. O credenciamento ou acreditação que a gente fala de certificadoras é muito importante porque isso dá credibilidade. E foi muito importante em 95 começar com essa acreditação, que é quando a certificadora se coloca à disposição e também passa por auditorias de verificação de qualidade. Ao longo do final dos anos 90 e início dos anos 2000, o IBD conseguiu a certificação para a União Europeia, acreditação, né, para a União Europeia, e para o NOP, National Organic Program, que é o Programa Nacional dos Estados Unidos para orgânicos. E com isso, nós fomos trabalhando na estruturação da nossa infraestrutura, na nossa sede em Botucatu, aproximadamente 250 quilômetros a oeste da cidade de São Paulo. Hoje nós somos líder em certificação de orgânicos, com aproximadamente 60% do market share, da fatia de certificação orgânica por auditoria. Somos o certificador principal das principais empresas de alimentos no Brasil. E, além disso, a gente faz a certificação de sustentabilidade com selos de sustentabilidade, selos particulares, que nós vamos ver um pouco mais à frente desses setores de certificação de sustentabilidade. Hoje nós somos um universo de mais de 7.000 operadores individuais, sejam elas fazendas de agricultura familiar, fazendas médias ou fazendas grandes, ou pequenas ou médias ou grandes processadoras de alimentos. A gente atende em todo o território nacional, praticamente todos os estados nós temos clientes ativos. A gente também atende em mais de 31 países, inclusive algumas regiões da Rússia Oriental, perto da China, com produção de cereais.
e extrativismo naquela região. Nós temos uma rede de cooperação com inspetores locais nesses países, onde a gente trabalha em conjunto com eles. Então, nós trabalhamos aí há mais de 28, 30 anos com produtos agropecuários, extrativistas, alimentos orgânicos, biodinâmicos, socioambientais e de mercado justo ou fair trade. Então, aqui nós temos um mapa com os países em verde, que são os países onde a gente atua, seja através do orgânico ou seja através de programas de sustentabilidade. Por exemplo, vocês estão vendo aqui 3 países na África, né? Madagascar, Costa do Marfim, Serra Leoa, onde nós temos projetos, por exemplo, de certificação de palma sustentável. Na América do Sul, o sul da América do Sul, nós atuamos principalmente com projetos de certificação orgânica. No norte da América do Sul, Colômbia, Equador, Peru, e também na América Central, do México até o Panamá, a gente atua com projetos também de palma sustentável. Na Europa, de maneira geral, a gente trabalha muito com certificação orgânica de empresas que querem exportar orgânico para o Brasil. Nos Estados Unidos, a gente trabalha principalmente com o Fair Trade e Canadá também. Na Europa também temos empresas que usam o nosso selo Fair Trade. Na China, Paquistão e Tailândia e Rússia são empresas que querem produzir orgânico e exportar tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Então, os nossos parceiros certificadores, eles fazem basicamente o que a gente faz no Brasil também. Eles auditam empresas e produtores na China que vão exportar orgânico para a Europa e Estados Unidos. E também temos aqui na Nova Zelândia uma certificação de uma empresa Fair Trade que importa do mundo inteiro e da América Latina produtos Fair Trade com selo IBD e vende na Nova Zelândia. Então, vocês vejam que esse mercado, esse mundo da agricultura orgânica, agricultura sustentável, está se desenvolvendo bastante nos últimos anos. E aqui, então, nós temos a atuação do IBD, principalmente com o selo orgânico oficial brasileiro, e ao ter este selo, o produtor também pode usar o selo com o IBD conjuntamente, os selos USDA e Europa, com os seus acreditadores, e aqui no meio os selos de sustentabilidade, o Rainforest Alliance, que é principalmente para café e cacau, a UTZ, principalmente para café e cacau, 4C para café, FSA, SAI é uma plataforma de certificação de sustentabilidade para grandes culturas, para as empresas aí maiores que compram grandes culturas. Extrativismo ético para matéria-prima de cosméticos, palma sustentável, certificação de carbono, de carbono e sustentabilidade em torno do carbono também. Esse é o selo orgânico da Suíça, que a gente coopera intensamente com empresas que querem, além de exportar para a Europa e Estados Unidos, exportar para a Suíça. E aqui os selos particulares IBD, onde hoje à noite nós vamos falar sobre o selo insumo aprovado para a agricultura, mas nós também certificamos na OGM, o Fair Trade, ou comércio ético, o biodinâmico, com o selo Demeter, o ingredientes naturais, para cosméticos e produtos de limpeza, e também esse selo azul, qualidade certificada, que é quando o cliente tem um protocolo específico de sustentabilidade, a gente audita ele para esse protocolo dele especificamente. Aqui a linha do tempo, para vocês terem uma ideia, ou seja, desde 91 a gente já começou certificando e até 2010, principalmente atingindo a acreditação dos principais selos orgânicos, e a partir de 2010 atingindo a acreditação dos selos de sustentabilidade até hoje. Bom, então
Para que a gente tenha uma certificação orgânica, para que a gente possa atuar como um certificador orgânico, a gente tem o reconhecimento internacional, seguindo os rigorosos critérios de qualidade para a produção, gerando produtos de qualidade, com responsabilidade social e ambiental para o mercado brasileiro. Então, essa é a nossa atividade principal. Porém, a somatória dessa atividade toda nos confere uma força institucional, nacional e internacional, que agrega sempre valor ao produto certificado pelo IBD. É importante a gente entender que, quando a gente fala de sistema orgânico no Brasil, nós estamos seguindo a Lei 10.831. Então, essa lei, no seu artigo 1º, existe a definição de sistema orgânico de produção. Então, vocês vão ver pela definição que ela resume, que ela sintetiza tudo que o sistema orgânico de produção engloba, tá? Então, nós temos aqui como definição que um sistema orgânico de produção agropecuária é todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante otimização dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. Então, essa é uma definição que mostra que, por lei, desde 2003, quando essa lei foi assinada, quando virou lei, que o orgânico não é só, em princípio, não usar veneno, tá certo? O orgânico, ele procura construir um sistema sustentável, abrangendo na totalidade da propriedade agrícola várias estratégias, tanto que vão na direção tanto de benefício social, como na minimização da dependência de energia não renovável, como nos métodos culturais, biológicos, etc. Ou seja, uma somatória de diferentes procedimentos que conferem uma qualidade orgânica na propriedade. Então, quando nós vamos para uma propriedade auditá-la, nós não vamos lá principalmente e somente para ver se está usando produto sintético, para ver se está usando agrotóxico ou para ver se está usando algum fertilizante proibido. Nós vamos lá analisar todo um conjunto de indicadores, de fatores, desde qualidade da água, qualidade ambiental, qualidade social, rotulagem, estratégias de controle de praga, tudo isso a gente vai avaliar a capacidade técnica de produção daquele produtor para ver se ele consegue sustentar aquela produção orgânica. Então, hoje, são importantes para que a gente possa trabalhar a certificação e que os produtores possam se orientar no que fazer. Nós temos a IN, a Instrução Normativa número 46 de 2011, nós temos a Instrução Normativa 18 de 2009 e a Instrução Normativa 19 de 2009. Essas três instruções normativas, a primeira para produção animal e vegetal, a segunda para processamento e a terceira para os mecanismos de controle, como que se dá esse controle, como que uma certificadora atua, como que um produtor atua. Então, tudo isso é descrito na IN 19, na IN 18, todos os aditivos permitidos e todos os procedimentos de processamento industrial para você transformar a matéria-prima em alimento industrializado, e a produção primária vegetal, na IN 46, que é assim, que adubos você pode usar, que produtos para controle de pragas e doenças você pode usar,
que desinfetantes na sua estrutura você pode usar. Então, todas essas INs seguem o princípio de lista positiva. Ele não vai te dizer o que você não pode usar. O que vale como regra é o seguinte: se não estiver na lista positiva dessas INs, não pode usar. Então, nessa lista positiva, por exemplo, você não vai achar Roundup, você não vai achar algum outro agrotóxico, porque simplesmente não pode usar. Existem outras substâncias que são elencadas nessas INs que vão te dar, vamos dizer assim, o conjunto de tecnologias que podem ser usadas. E o conjunto de tecnologias que podem ser usadas, é importante entender, elas estão em constante evolução e desenvolvimento. Então, quando eu era estudante de agronomia, isso já faz aí alguns poucos anos, por exemplo, simplesmente é impossível você conseguir produzir batata a céu aberto orgânico, produzir tomate a céu aberto orgânico, porque a gente ainda não tinha as ferramentas e a tecnologia, os insumos necessários para controlar as várias pragas e doenças dessas culturas, assim como produção de leite naquela época era bem mais difícil em forma orgânica do que é hoje, porque o conjunto de tecnologias, o conjunto de ferramentas evolui constantemente. Mesmo assim, a gente tem como experiência que os principais desafios para um produtor de trazer a sua produção para o orgânico são três. Um é o processo de conversão, onde ele sai de um manejo tradicional, manejo convencional, com química, com agrotóxico, com fertilizante químico, e leva o seu rebanho, e leva a sua pastagem, leva os seus campos de silagem, os seus campos de agricultura, e eu diria assim que na agricultura orgânica, provavelmente a pecuária de leite é onde apresenta o maior desafio somado, porque você tem que trabalhar a agricultura, produzir o seu grão, produzir a silagem, você tem que trabalhar os seus pastos e você tem que trabalhar o seu animal, ou seja, você tem três atividades ligadas à agropecuária numa só fazenda, normalmente. Isso multiplica muito o grau de dificuldade, o desafio ao longo da conversão, porque nós sabemos que o produtor, ele, além de ser um produtor, ele tem que ser um bom administrador, controlar tudo na ponta do lápis e fazer um planejamento adequado. Então, nesse processo de conversão, o que ele vai fazer? Ele vai preparar o seu plano de manejo orgânico, que vai valer ao longo da conversão e ao longo dos anos que ele vai trabalhando orgânico. Todo ano, antes da auditoria de certificação, ele tem que fazer um plano de manejo que vai ser aprovado pela certificadora, e só com esse plano aprovado é que a gente vai fazer então a auditoria. Normalmente, o produtor, ele conta com a ajuda de um consultor, de uma pessoa que vai ajudá-lo a montar esse plano, vai trazer informações de tecnologia para depois a certificadora então fazer a certificação, a inspeção e a certificação. Então, dentro dessa conversão, nós temos um outro desafio que é escolher os insumos adequados. Ele não vai mais poder pulverizar ou aplicar o pour-on no costado do animal, ele não vai poder mais com aqueles produtos tradicionais que ele faz, ele não vai poder mais usar princípios ativos constantemente que são sistêmicos dentro do animal, ivermectinas da vida. Ele vai ter que ter alternativas de tecnologia. E também ele vai ter que ajustar a alimentação dos animais, o arraçoamento dos animais. Ele vai ter que produzir pastos de forma orgânica, sem uso de herbicidas, sem uso de fertilizantes altamente solúveis, usando aqueles fertilizantes naturais, como o calcário, pós de rocha, adubos fosfatados naturais, adubos potássicos naturais, que existem no mercado, e que indicam de tecnologia e uma mudança de forma e estratégia de adubação. Então, esses são os desafios principais
enfrentados pelo produtor. Então, quando a gente fala em conversão, a gente fala em mudança de manejo e objetivo de produção. A conversão, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser uma conversão parcial ou uma conversão total. Se ele faz uma conversão parcial, significa que ele está começando com uma área menor e ele vai convertendo aos poucos essa conversão. Em algum, como por exemplo fruticultura, isso é provavelmente mais fácil do que uma fazenda de leite integrada com suas pastagens. A conversão parcial, quero dizer, né? Então, ao longo da conversão, você vai assegurar que a unidade de produção possa iniciar a produção orgânica, utilizando insumos e manejos permitidos durante um determinado tempo. Então, quando você tem uma conversão, por exemplo, de fruticultura, uma conversão de plantas perenes, você vai produzir 18 meses de forma orgânica, porém não vai ter a certificação orgânica ainda, você vai estar em conversão. Uma planta anual, por exemplo, campos de milho, campos de soja, são 12 meses para que a colheita subsequente seja considerada orgânica. Pastagens também são 12 meses de transição e os animais, produtos e subprodutos destes, tá certo? As aves de corte, pelo menos 3/4 de vida, tá? As aves de postura, 75 dias, pelo menos, de conversão ou de transição para orgânico antes dos primeiros ovos serem orgânicos. Os bovinos e bubalinos de corte, pelo menos 2/3 da vida do período de vida dele no manejo orgânico, ou no mínimo 12 meses, e os bovinos e bubalinos de leite, no mínimo 6 meses dentro de um manejo orgânico. Então, se você traz uma vaca do sistema não orgânico para o sistema orgânico, ela tem que estar 6 meses nesse sistema orgânico para depois o leite dela ser considerado orgânico de fato, ok? Então, quando a gente faz a conversão, a gente tem que ter a comprovação do manejo orgânico para a validação de histórico com acompanhamento regular da propriedade pelos órgãos governamentais ou de assistência. Então, se a certificadora chega lá e ele já está orgânico, se ele tiver uma comprovação por escrito de algum órgão governamental ou de assistência de que ele estava realmente orgânico, a gente consegue abrir uma exceção e encurtar o período de transição. O uso das sementes também é assim, a própria norma diz, a gente tem que priorizar as sementes orgânicas. Se elas não existirem, nós também podemos abrir exceção e permitir sementes convencionais sem tratamento, ou, em última instância, sementes convencionais com tratamento. E, evidentemente, que essas sementes elas têm que ser comprovadamente livres de transgenia. Elas não podem ser sementes orgânicas. Então, dentro da questão de alimentação animal, o princípio que reza a norma é que o objetivo é que a alimentação desses animais venha da própria fazenda orgânica ou de outras fazendas orgânicas fornecedoras. Como a gente sabe que isso é muito difícil, a própria norma federal permite abrir exceção de 15% desse arraçoamento diário para animais ruminantes ser proveniente de agricultura não orgânica, de agricultura não certificada. Então, você pode, com base na matéria seca, no cálculo de matéria seca de ingestão diária desse animal, calcular a porcentagem de ração não orgânica que você pode comprar para complementar a alimentação, seja dos animais ruminantes em 15% ou de animais não ruminantes em 20%. Mesmo assim, é um desafio,
você conseguir fazer com que, ao longo desse ano de transição, todo esse sistema, tanto a parte de grãos ou silagem, tanto a parte de feno, tanto a parte de pasto, tudo isso coincida com um ano de transição e depois com os animais em transição de 6 meses. Para herbívoros, deve-se utilizar ao máximo o pastejo e pastagem, deve ser de qualidade fresca ou ensilada, sendo que deve constituir 60% da matéria seca da dieta, com redução para 50% durante os 3 primeiros meses de iniciação de lactação. Então, para o orgânico, o arraçoamento do animal é muito importante que ele seja de qualidade fresca ou ensilada, ou seja, que não haja um excesso de material concentrado. Bom, isso foi de uma forma muito resumida. Evidentemente que também o animal ele tem que ter um manejo sanitário permitido. Então, na IN 46, vocês vão ver todos os produtos naturais ou não naturais permitidos para a manutenção da sanidade animal. É permitido até você usar um medicamento alopático, se for justificado, com um laudo veterinário, com uma prescrição veterinária, e se não for uma sistemática rotineira, ou seja, a gente tem como regra aprovar um plano de manejo orgânico da parte sanitária do animal, onde você vai demonstrar na prática que você é capaz de manter um rebanho com o manejo orgânico. E a medicação alopática, ela vai entrar em caso de exceção, quando você tem um ou outro animal precisando receber um medicamento alopático qualquer, um antibiótico, alguma coisa assim. Mas o que ocorre é que a aplicação sistemática de medicamento alopático, ela não pode ocorrer. Então, eu vou encerrar aqui a parte de apresentação da questão da produção orgânica e vou falar um pouquinho aqui do nosso programa de aprovação dos insumos, que eu acho que interessa a todos e também é pauta aqui da própria empresa, que nos convida a falar um pouco desses assuntos em geral. Então, nós temos o programa Insumo Aprovado, o IBD, para insumos comerciais disponíveis no mercado e que são avaliados pelo IBD e que recebem um certificado de uso possível e adequado para a agricultura orgânica, de acordo com as principais normas internacionais. Então, eu queria mostrar aqui um conjunto de algumas empresas que tem já produtos, ou a totalidade dos seus produtos, ou uma parte dos seus produtos, certificados aqui com o IBD, o que mostra que, dentro do programa de aprovação de insumos IBD, a gente conseguiu construir vamos dizer assim, um conjunto de produtos que, se vocês forem para o site do IBD, aqui você tem um slide da página principal, e clicar aqui em Consulte Insumos Aprovados, eu preparei aqui, eu vou sair um pouco dessa página da apresentação e vou direto aqui para a internet, vou fazer um exercício aqui. Vocês estão vendo a página da internet aqui? Sim, positivo. Ok, então eu vou fazer um exercício. Então aqui está a página principal, ok? Eu volto aqui um passo e deixa eu ver aqui. Aqui eu entrei na página, tá certo? É a primeira página. Aqui, ações do IBD do Covid e tal, solicite orçamento. Aí você clica aqui, ó, em consulte os insumos aprovados para orgânicos, ok? Aí aparece essa tabelinha aqui, ó. Você tem o tipo de insumo, você tem ou o nome do cliente, se você sabe o fabricante do insumo, e você pode procurar, seja por categoria ou por
finalidade de uso, ok? Então, é assim que a tabela aparece. Ou por categoria ou finalidade. O que é finalidade? Você tem aqui aditivo para compostagem, condicionador de solo, controle de formigas, controle de pragas, controle de nematóides, todos produtos já certificados, correção de acidez de solo, e vai embora a lista. Regulador de crescimento, remineralizador de solo, sanitização e higienização de alimentos pós-colheita, enfim. Essas são as várias finalidades. Ou você tem por categoria. O que é uma categoria? Um ácido natural, um aditivo para a ração animal, um defensivo de origem vegetal, um desinfetante, dióxido de cloro, fertilizante orgânico, composto classe A, B, inimigo natural, controle biológico, pó de rocha, probiótico natural, substrato orgânico, suplemento mineral. Então, existem já algumas dessas categorias, não são muitas as opções, mas existem já. Eu vou aqui pegar um exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, controle de nematóide. Você clica em controle de nematóide, clica buscar, tá certo? Aí isso vai lá no sistema e busca, e você desce aqui, ó, começam a aparecer os insumos e a empresa aprovada para controle de nematóide, ok? Você pode clicar aqui e aparece, então, o detalhe desse produto, ou seja, para quais esquemas ele está aprovado, que categoria, e isso é muito importante, ó, para qual uso, para permissão de uso. Então, aqui está Europa, IBD, Demeter, que é biodinâmica, e lei brasileira. Não permitido para Canadá e Estados Unidos e Japão. Então, se você vai produzir algum produto e vai usar o produto Biobat aqui da Biovalens e você quer exportar para os Estados Unidos, você não pode usar esse produto. Por quê? Provavelmente ele tem um aditivo ou um adjuvante que os Estados Unidos não permitem para a agricultura orgânica. Então, quando a gente avalia um insumo, a gente tem que avaliar o ativo principal e os adjuvantes usados também na formulação, ou aditivos, tá certo? Então, voltando aqui para a apresentação, deixa eu apertar aqui, já vem a apresentação inteira. Então, vocês estão vendo, voltando para a apresentação agora? Já voltou, já. Tá, então, é muito importante que quando você escolha um insumo, que você escolha um insumo com base, se ele é certificado, com base no mercado em que ele pode ser usado. Então, vocês jamais vão escolher um insumo cujo rótulo, cuja embalagem, ou cujo certificado, ou cujo site do IBD não vai indicar essa possibilidade de uso desse insumo. Então, é muito importante. Você tem 3 formas de avaliar se esse insumo pode ser usado na sua propriedade. Então, você vai fazer um uso de insumo para o mercado brasileiro, beleza, ou então para o mercado europeu. Então, você vai lá no rótulo desse produto e a gente adequa o rótulo, a gente pede e confere isso com os rótulos dos nossos clientes. Ele tem que indicar para qual mercado aquele insumo está apto. Ou no certificado, ou vocês venham no site e conferem no próprio site, ok? Isso faz parte vamos dizer assim, do planejamento da compra do insumo adequado para a sua produção. Então, os insumos, eles são o quê? São os elementos necessários em um processo de produção, como equipamentos, produtos agrícolas, produtos de alimentação. Os insumos permitidos para uso na produção orgânica estão listados nas instruções normativas. Então, vocês podem me perguntar assim, é obrigatório certificar o insumo? Não, não é obrigatório. Só que ele pode se tornar um facilitador no mercado. Então, se um insumo aparece no mercado rotulado com o selo IBD, significa que ele já foi testado, avaliado, inspecionado e que ele está adequado para uso naqueles mercados. Então, ele é um facilitador de informação para o mercado.
Então, nós temos as dúvidas mais frequentes são os mecanismos de procura de produtores orgânicos para a compra de insumos alimentares, eu acabei de mostrar um. Existe também depois, a gente pode passar para vocês, a gente passa para o pessoal da DECOI, a Emater de Brasília lançou um maravilhoso manual com todos os insumos possíveis adquiríveis em Brasília, tá certo? Aí precisa ver se ele é adquirível também em outras partes do país, de insumos possíveis de serem usados na agropecuária brasileira orgânica, com indicação de quais são certificados ou não. É um manual muito interessante. Então, a gente sabe da dificuldade de que os produtores têm de acessar esses insumos. Então, é muito importante que os produtores realmente tenham essa informação de como acessar os insumos adequados para a produção. E também o uso dos produtos suplementares e a questão das análises dos metais pesados, porque quando você vai comprar um adubo orgânico fabricado, quando você não vai produzir o seu próprio adubo orgânico, você vai comprar um composto, um adubo orgânico certificado ou não, é muito importante que você faça uma análise de metais pesados, dependendo da avaliação do risco de contaminação desse produto por metais pesados. Então, o IBD ele tem a seguinte estratégia. A gente avalia se aquele insumo tem um risco pequeno, médio ou alto de que possa ter uma contaminação de metal pesado. Se ele tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, qual que é um risco baixo? Eu estou adquirindo esterco do vizinho, que eu conheço o local onde ele acumula esterco, a mangueira lá, ele não tem uso de pesticidas e tal, então você sabe a origem, então você pode considerar aquilo como um risco baixo. Agora, se você, por exemplo, vai adquirir um esterco de uma granja convencional, que usa muitos insumos, etc., etc., aí o risco já é um pouco mais elevado. Então, eventualmente, ali nós vamos fazer uma análise. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito. E aí, os insumos certificados, eles já fizeram isso, e já mostraram para o IBD a adequação. O que está acontecendo no mercado? Não somente os produtores orgânicos buscam menor contaminação e uso de insumos que gerem menos resíduos. Os agricultores tradicionais, convencionais também. Então, o que acontece? Quando um produto, um insumo tem o selo IBD, se ele é adequado ao orgânico, o produtor convencional também prefere usá-lo. Então, o que nós estamos sentindo é que os insumos com a certificação, eles vão atingindo também uma amplitude de mercado para dentro da agricultura convencional. E o que acontece também ultimamente é a procura por novas bases tecnológicas, nós estamos aqui a convite de uma, tá certo? E o que acontece cada vez mais na agricultura convencional é a proibição de uso de certos agrotóxicos ou o nivelamento para baixo dos limites permitidos desses agrotóxicos nos alimentos. Então, praticamente todos os setores hoje da agricultura convencional, suco de laranja, soja, café, mesmo o café que vai ser torrado e moído, os importadores querem saber sobre o nível dos resíduos de agrotóxicos nos seus produtos convencionais. Então, quanto mais o produtor consegue nivelar a sua produção usando insumos adequados para a agricultura orgânica, menor o risco dele ter resíduos nos seus produtos. Então, ultimamente, nós temos assistido uma aquisição de empresas com tecnologias verdes por grandes empresas multinacionais, agregando o conceito de certificação de qualidade ao programa IBD, um aumento nas vendas no mercado convencional em função dessas aprovações e o programa de certificação específico no mercado para insumos
utilizável para todos os mercados. O Brasil é um país exportador, nós estamos entre os 10 maiores fornecedores de matéria-prima orgânica, de matéria-prima, frutas, etc., soja, café, açúcar, orgânico, para o mercado comum europeu e para os Estados Unidos. Nós somos entre os 10 maiores exportadores. Então, assim, é muito importante que a gente tenha clareza dos insumos permitidos nesses outros mercados, porque vai ser uma pena o produtor passar por toda a conversão e chegar lá na hora de ter a certificação para exportação, ele não ser aprovado, ele vai morrer na praia. Por quê? Porque ele se descuidou e usou o insumo errado. Não é raro, infelizmente, que a gente tenha que não aprovar produções de exportação porque os insumos foram utilizados de maneira errada. Então, esse é um ponto bastante importante de ser observado para aqueles produtores que querem exportar. Aqui nós temos um exemplo típico de aquisição recente da AgraQuest pela Bayer, ou seja, produtos de tecnologia, de biotecnologia, de produtos de controle verde, vamos dizer assim, sendo adquiridos por multinacional. E um outro exemplo de uma empresa holandesa instalada no Brasil, líder também em controle biológico, que comprou uma empresa nacional e está forte, absorveu essa empresa e comprou e também veio para o Brasil produzir produtos de microbiologia, produtos de controle biológico. Ou seja, isso são 2 exemplos, existem vários exemplos. Conheço informação de multinacionais dos Estados Unidos que em um ano só compraram 5 empresas de biotecnologia, ou seja, existe realmente nos últimos 5 anos uma intensificação dos horizontes e das tecnologias ligadas à biotecnologia. Se a gente pensar que essas empresas, as multinacionais, estão avaliando, cada uma, um arcabouço de aproximadamente 40 a 50 micro-organismos, 40 a 50 mil micro-organismos dentro dos seus laboratórios, dos seus programas de pesquisa, a gente pode imaginar que nos próximos anos vai ter muito desenvolvimento de muitos novos produtos aí na agricultura orgânica mundial. Então, o programa de avaliação de insumos do IBD, ele avalia a adequação do uso desses insumos para essas normas aqui, para a norma brasileira, para a norma europeia, para a IFOAM, para a norma norte-americana, para a norma canadense, para a norma japonesa e para a norma biodinâmica selo Demeter. Então, ao contratar o programa de avaliação de insumos, você vai receber um relatório de auditoria e um certificado que vai englobar essas normas aí. É muito importante entender que a gente só vai certificar empresas legalizadas, completamente legalizadas, com alvarás, licenças de funcionamento, registros no MAPA, Anvisa e IBAMA, descrição do método de produção, não usando ingredientes de origem transgênica OGM, com estudos agronômicos e toxicológicos de eficiência realizados e com revisão e adequação dos rótulos e materiais de divulgação. Então, esse é o conjunto de atividades que a certificação vai abranger. Então, nós temos as seguintes etapas no processo de certificação dos insumos. A gente faz uma auditoria na unidade de produção e armazenamento, a gente avalia o processo produtivo do insumo, a gente avalia como que ocorre o controle de qualidade, o programa de saúde e segurança do trabalho existente, o controle de rastreabilidade e segregação na produção com relação aos insumos não permitidos para a agricultura orgânica, porque às vezes uma fábrica ela pode produzir um insumo adequado e um insumo não adequado, mas ela tem que mostrar que ela segrega esses produtos. O programa de descarte de embalagem do produto
e coleta de amostra para análise laboratorial de qualidade. Então, essa era a apresentação que eu tinha para vocês. Eu agradeço a atenção, eu espero que a gente não tenha ultrapassado muito no tempo aí, eu falei acho que uns 40 minutos, e estão aqui os nossos contatos, depois a gente pode passar o contato no chat aí, eu vou tirar do compartilhamento.